Boa noite, minha gente. Vamos começar mais uma aula. O tema de hoje vai ser insuficiência cardíaca, como eu havia prometido a vocês. Vou fazer uma abordagem, né? Deixo em aberto, no próximo encontro nós discutimos as dúvidas de vocês, né? É uma patologia muito comum no âmbito cardíaco, né? E já tivemos pacientes no estágio com insuficiência cardíaca, né? Então, vou deixar bem claro que o tratamento para a área de cardiologia, né, que é uma área, assim como algumas áreas da respiratória também, não vamos usar aparelhos, né? O tratamento ele é todo voltado para a atividade física, né? Então é importante esse processo também, né? Vamos lá. A insuficiência cardíaca, na realidade, ela não é uma doença, né? Ela é uma condição, né? É uma condição clínica, como o nome já diz, insuficiência, é a incapacidade que o coração apresenta de não conseguir bombear sangue suficiente para manter os órgãos vivos, né? Essa situação, ela se torna grave quando essa insuficiência ela afeta o que a gente chama de débito cardíaco. O débito cardíaco é a quantidade ou volume de sangue que você bombeia pelo ventrículo esquerdo em um minuto. O normal é que ele oscila em torno de 5 litros por minuto. E durante esse tempo, quando o coração não consegue bombear efetivamente essa quantidade de sangue, o, o fluxo de sangue diminui, a oxigenação dos tecidos diminui e gradativamente você vai tirando o oxigênio de tecidos do seu corpo. Com isso, você pode levar tecidos à morte, né? Órgãos com falência múltipla, né? Então, isso nós chamamos de insuficiência cardíaca descompensada, é aquela que ele não consegue manter o débito cardíaco. Na insuficiência cardíaca, nós já passamos situações muito semelhantes a uma insuficiência cardíaca. Durante a atividade física, onde nós precisamos aumentar o débito cardíaco para manter aquela atividade física e você não consegue fazer isso, o seu coração não está preparado para manter aquele débito cardíaco elevado, é normal que você canse e pare de fazer atividade física. É uma situação de insuficiência cardíaca transitória, porque você não conseguiu manter o débito cardíaco elevado, né? Que era necessário para se fazer a atividade física. Mas é uma situação não patológica, uma situação comum transitória. O resultado disso é que se você fizer um condicionamento físico, você melhora essa condição, né? Mas a insuficiência cardíaca no âmbito patológico, ela é uma síndrome, né? Ela envolve vários fatores, né? E esses fatores, é importante você descobrir o que está causando essa insuficiência. Porque a insuficiência é o reflexo, né? É a consequência de um coração que não consegue bombear. O importante é descobrir o que levou o coração a chegar nesse nível, né? Ou nessa situação. Então, algumas alterações, elas podem ser de âmbito idiopático, você simplesmente o seu coração começa a responder negativamente e, e pode levar a uma parada, uma situação de morte súbita, né? Que é normal a gente ver em algumas situações. Mas não é a maioria dos quadros de insuficiência cardíaca, muito pelo contrário, é uma situação de menor contingente. Mas aí, aqui embaixo, eu estou numerando, vocês podem acompanhar pela marcação, vou marcar aqui com a caneta. Nós temos vários fatores que podem levar à insuficiência cardíaca, que a gente chama de patologia de base. Hipertensão arterial sistêmica é uma das alterações que pode levar a hipertensão arterial sistêmica, pode levar à insuficiência cardíaca.
As doenças coronarianas, né, o fluxo de sangue diminuído no miocárdio pode provocar morte do tecido, e essa morte do tecido depois pode repercutir na fraqueza com que o músculo tem para trabalhar. Valvulopatias, né, medicação que em uso, em controle, doenças reumáticas, as doenças reumáticas elas estão em conjunto com as valvulopatias, que as doenças reumáticas elas afetam as válvulas, ou as válvulas mitral, né, a tricúspide, e assim a gente pode ter reflexos dentro do funcionamento do coração. A doença de Chagas, ou o chagástico, né, a doença de Chagas é uma cardiomegalia com um parasita, né, o Trypanosoma cruzi, que vai se alojando entre as fibras do miocárdio, aumenta o tamanho do coração e ele se torna incompetente, não consegue bombear o sangue, né? O sedentarismo, os maus hábitos não saudáveis, eles vêm numa situação menor, né, em relação à insuficiência cardíaca. Mas em alguns casos em que o paciente tem um sobrepeso, né, e a inaptidão para a atividade física deixa o coração muito incompetente para bombear o sangue e a pessoa tem um cansaço com maior frequência, né? A insuficiência cardíaca, ela tem várias condições, né? Nós podemos ter uma insuficiência cardíaca crônica ou aguda, por exemplo, que é o caso de algumas doenças como a pericardite, é uma inflamação decorrente de uma infecção, né? Você pode ter aí uma infecção de garganta, essa bactéria ou esse vírus atinge o coração, atinge o pericárdio se inflama, produz muito líquido e esse líquido comprime o coração. Com isso, o coração não consegue bombear o sangue suficiente e você entra em insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca esquerda, ela é uma das mais comuns, assim como a insuficiência cardíaca direita, né? Que a gente vai estudar como a corpo monale, né? Ou diastólica também, de enchimento, né? Essa insuficiência cardíaca esquerda, ela pode vir em decorrência da hipertrofia do próprio ventrículo esquerdo, por sobrecarga, como a hipertensão, pode vir por valvulopatia da semilunar aórtica. Então, nós vamos ter assim várias situações, né, que podem levar a essa condição. Uma condição muito comum que nós conhecemos é a insuficiência cardíaca de alto ou de baixo débito, né? Que é a insuficiência cardíaca é quando o débito cardíaco se eleva, o coração não dá conta de bombear, não dá conta de manter. E aí começa a ter um congestionamento, né? Esse congestionamento ocorre muito, né, rápido, e se for do lado esquerdo, a insuficiência for do lado esquerdo, o congestionamento afeta o pulmão. E aí o paciente vai ter uma alteração muito comum chamada asma cardíaca, que é uma falta de ar, uma dificuldade em respirar muito grande. É grave, pode levar a edema pulmonar e o paciente precisa de uma internação rápida. Quando ela é do lado direito, ela afeta o corpo em si, o retorno venoso, né? O retorno venoso acaba não ocorrendo. E aí nós vamos observar que ele vai apresentar algumas alterações de membro inferior, principalmente como edema. Na boca, né? Você vai ver os lábios roxos, que é o sinal da cianose central, né? Da insuficiência cardíaca. Os lábios e a língua vão ficar roxos, né? Isso é indicativo de que está tendo dificuldade no retorno venoso. O coração, ele tem vários mecanismos, né? Alguns reflexos, né, como o reflexo ou mecanismo de Frank-Starling, alguns elementos como pré-carga, pós-carga. Eu vou fazer só uma revisãozinha rápida, não vou me ater muito a isso não, que isso aí é uma coisa mais fisiológica. Mecanismo de Frank-Starling, o que é? O ventrículo direito, ele ocorre no ventrículo direito. Quando você aumenta o retorno venoso, o ventrículo direito ele
aumenta a sua capacidade de captação, ou seja, ele tem uma diástole, ele enche mais, e quando ele enche mais, as fibras se distende, a contração, a próxima contração, ela é mais forte. Então, não precisa de estímulo nervoso. Como é um reflexo, basta aumentar o volume de sangue que a próxima contração será vigorosa, né? Então, o mecanismo de Frank-Starling é um dos primeiros mecanismos que o coração adota quando se começa uma atividade física, tá? Então, você começa a bater mais forte antes de bater mais rápido. Pré-carga. Pré-carga é o volume de sangue que chega ao ventrículo direito. Então, se eu aumento a pré-carga, eu desencadeio o mecanismo de Frank-Starling, aumenta a força de contração. Pós-carga é a dificuldade com que o sangue tem para sair do coração. Então, a pós-carga pode ser no ventrículo direito, como pode ser no ventrículo esquerdo, né? Ela é muito comum no ventrículo esquerdo. As consequências dela são piores no ventrículo esquerdo. Por quê? Porque ali tem a resistência vascular periférica, né? Então, nesse caso, o coração tem mais dificuldade para jogar o sangue para fora. Se você aumentar a pressão pulmonar, você vai ter um edema pulmonar. E aí você percebe rapidamente que você tem um edema pulmonar. Se você aumentar a pressão periférica, você não vai perceber. Quantas e quantas pessoas têm hipertensão arterial e não sabem que tem, né? É uma doença silenciosa. Então o coração vai sofrendo anos e anos até que você descubra isso aí. Débito cardíaco, nós já havíamos dito, é o volume de sangue que sai do ventrículo esquerdo, né? Ele é medido pela frequência cardíaca vezes a fração de ejeção. Então, fração de ejeção é a quantidade de sangue que sai do ventrículo esquerdo a cada batimento. É em torno de mais ou menos 70 ml de sangue. A frequência cardíaca é aquele batimento em repouso. Aqui nós temos três situações: o coração normal, vou passar o cursor aqui para que vocês possam ver. O coração normal, vamos observar o diâmetro, olha só, a parede, entre as câmaras, né? Nós temos um diâmetro normal. Na diástole, você observa que o ventrículo direito aumenta bastante o diâmetro dele, justamente porque ele está recebendo sangue. É aqui que entra o mecanismo de Frank-Starling, né? À medida que ele enche de sangue, você vai diminuir, ele comprime o septo ventricular e diminui a parede do ventrículo esquerdo. Na sístole, nós vamos ter o fechamento, né? A sístole é a contração muscular e o esvaziamento das câmaras, né? Aqui nós podemos rever uma situação como eu falei anteriormente, né? Olha só a parede do ventrículo. Aqui nós temos a parede do ventrículo esquerdo, né, que é o miocárdio, e aqui você observa que ela aumentou bastante. Essa hipertrofia do ventrículo, que nós chamamos de uma hipertrofia ventricular esquerda, ela pode ocorrer para fora, que a gente chama de uma hipertrofia excêntrica. Isso não afeta o diâmetro da câmara ventricular. Isso para o coração é muito bom, né? Por quê? Porque ele tem mais fibras, a contração é mais forte e a câmara não sofreu consequências, né? Ou seja, não perdeu volume. O pior é quando a hipertrofia ela é concêntrica, que é essa que a gente está vendo aqui, ó. A hipertrofia concêntrica ela diminui o diâmetro da câmara ventricular. Diminuindo o diâmetro da câmara ventricular, a pressão gerada aqui dentro é muito forte. Então, qual é a consequência disso? Destruição das válvulas. Uma situação como essa afeta tanto a válvula aórtica quanto a pulmonar e a mitral. Então, ele vai criar um efeito retrógrado, e afeta o pulmão, aumenta a pressão do pulmão e o pulmão vai afetar a válvula do ventrículo direito.
Quais são os mecanismos, né? Nós temos mecanismos de compensação. Toda vez que o seu retorno venoso aumenta, ou toda vez que o débito cardíaco diminui, nós temos alguns eventos que vão entrar em ação, né? Esses eventos são um mecanismo que o coração cria para que você não sinta essa falha ou essa dificuldade do bombeamento, né? A primeira delas é o sistema nervoso simpático, né? O sistema nervoso autônomo, no seu evento simpático, que vai aumentar a força e a frequência de contração. Outro fator é a hipertrofia, né? O ruim da hipertrofia é quando ela é concêntrica, ela é excêntrica, ela ainda é aceitável, muito bem. O mecanismo de Frankenstein é o primeiro mecanismo, né? Nós temos outros mecanismos, UNREP, né? Existem outros mecanismos de compensação, né? E o sistema renina-angiotensina-aldosterona, essa sigla SRAA, é uma ativação, é uma resposta hormonal que é feito pela uma liberação, né, da renina para a corrente sanguínea e ela faz com que a sua pressão arterial aumente. Aumentando a pressão arterial, né, você acaba aumentando também o retorno venoso. A ativação da SRAA, ou seja, sistema renina-angina-aldosterona, ela acontece quando a sua pressão abaixa. Ela está sempre presente na nossa vida. É muito comum você perceber essa ação da renina quando você está deitado e levanta de uma vez. A hora que você levanta de uma vez, aí você fica tonto, né? Quando você fica tonto, você sabe que ela entrou em ação e logo em seguida a sua pressão aumenta, a oxigenação do sangue aumenta e você se sente bem melhor, né? Naturalmente, nós não vamos pegar pacientes na cardiologia, a vantagem da cardiologia é que todo paciente que for para você, ele vai muito bem diagnosticado. Todos os exames, todos os dados, vai tudo certinho. Mas se você estiver num posto, trabalhando em uma região remota, né, onde você tem que fazer alguns acompanhamentos, né, principalmente em posto de saúde, o paciente apresenta, quem tem insuficiência cardíaca, apresenta algumas características, principalmente se essa insuficiência for descompensada. Quando ela é compensada, ele vai tomando a medicação e o coração vai fazendo o serviço dele. Quando ela descompensa, nem a medicação ajuda. Esses são os casos mais graves, né? Então nós temos sinais como edema, hipertrofia do ventrículo, cardiomegalia, hepatomegalia, ascite, palidez, congestão pulmonar. Esses sinais, eles são visíveis, né? Alguns por exame, como a cardiomegalia, a hipertrofia, outros visualizando, né? O edema de membros inferiores, a ascite, palidez cutânea, e a congestão pulmonar vai refletir na parte respiratória. Alguns outros sintomas estarão relacionados à alteração metabólica, né, por falta de oxigênio, né? Mas olha só, vamos lá, vamos observar os edemas. Eu costumo dizer o seguinte: uma perna com edema, a outra não, problema circulatório. As duas pernas com edema, problema cardíaco. Então, é bom ficar atento. Se não tem um histórico de imobilização, de estar viajando, né? Mas se está normal, no dia a dia normal, acorda desse jeito, né? A situação requer uma atenção maior. Por que que está acontecendo? O coração não consegue bombear o sangue que chega até ele, o débito cardíaco vai diminuindo e esse sangue tem que ficar retido na corrente circulatória. Então, qual é a área mais suscetível para receber esse sangue? Membro inferior, pela própria ação da gravidade. Então, ele acaba descendo para as pernas e você vai observando isso aí nas pernas do paciente, né? Um teste para você fazer, que você consegue detectar isso aí, é o sinal de cacifo. Você comprime e ele vai ficar um buraquinho, quando você tira o dedo ele fica um buraco e demora um tempo ainda para poder voltar ao normal.
Quando se faz o exame, aí é natural que o ecodoppler vai te dar a parede ventricular. No exame de ecodoppler, ele fala, olha, você tem uma hipertrofia, o seu coração passou para tantas gramas, né? De 200, ele chega a 600 gramas, né? Então, ele já faz o diagnóstico, ele não fala de insuficiência cardíaca, ele te dá o diagnóstico. Você tem um coração hipertrófico, né? Olha só uma hipertrofia concêntrica, como fica a câmara ventricular. Deu para perceber que nós estamos vendo um coração de autópsia, né? O nosso paciente veio a falecer, mas essa alteração é uma das mais graves, né? Isso aí envolve até transplante cardíaco, tá? Por imagem, você vê o seio costofrênico, né? E aqui você vê a parede do gradil costal, do lado direito e do lado esquerdo. A distância que nós temos entre uma e outra, né? A distância existente entre elas, deixa eu marcar aqui com a nossa caneta, olha só. Essa distância do lado direito e você tem a do lado esquerdo. Essa distância do lado esquerdo é mais ou menos igual a essa daqui, ó, que é a imagem do coração. Olha aqui, ó, o ventrículo esquerdo é esse aqui, ó, está vindo aqui, a imagem dele. Quando acontece de você ter uma cardiomegalia, um crescimento, olha só, ele cresce tanto que ele já se aproxima do gradil costal. Então ele vem para cá, ó. Ele cresce e faz isso aqui, ó. A nova imagem dele. Tudo isso aqui agora passou a ser o crescimento do coração. Pela imagem você detecta, pelo raio-x dá para você detectar e confirmar. Muito bem, a CIT, vamos falar de membranas. O pulmão, ele tem duas membranas. Ele tem a pleura visceral, que recobre o pulmão, e tem a pleura parietal, que reveste a cavidade torácica, né, a caixa torácica. Entre os dois, entre a pleura, nós temos o espaço intrapleural, né? O, o músculo tem uma membrana, o epimísio, né, que envolve o músculo. A cavidade abdominal tem o peritônio. O peritônio ele é dividido em duas. O peritônio que envolve as vísceras, assim como o pulmão, e o peritônio que envolve a cavidade abdominal. Entre os dois existe o espaço peritoneal ou a cavidade peritoneal. E o que acontece na CIT? Você tem um acúmulo de líquido nessa região. E aí você consegue observar essa característica aí, ó, dessa barriga desse tamanho. Isso aí é muito rápido, tá? Esse acúmulo de líquido, ele evolui rapidamente. Então, não é para confundir aquela barriga de uma pessoa obesa com a CIT, tá? O diagnóstico com a própria sintomatologia, né? Que a gente viu, ascite, edema e tudo mais, a cianose, a parte de exame clínico já te dá um parecer. Depois vem os exames, os testes e os exames clínicos, né? Você faz o teste de esforço. No teste de esforço, o paciente não vai conseguir realizar o teste de esforço, ele vai se apresentar com, com cansaço muito rápido, que na escala de NIRA vai dar como uma aptidão física muito fraca. Vai vir os testes, o ecodoppler, eletrocardiograma, e assim você consegue chegar ao diagnóstico de uma insuficiência cardíaca. Aí depois você classifica a insuficiência cardíaca nos padrões que ela se apresenta, se é do ventrículo esquerdo, se é do ventrículo direito, se é refratária, se é congestiva, né? E aí entra com a medicação. A insuficiência cardíaca é a única das patologias cardíacas que a gente tem que a medicação estimula o aumento da força de contração. Normalmente, nos outros casos,
A medicação estimula a diminuição da força e da frequência, mas na insuficiência cardíaca é o contrário, os digitálicos aumentam a força de contração. Então, qual é a característica de um paciente que tem insuficiência cardíaca? Ele vai ter como primeiro sinal e sintoma o cansaço, né? Mas é um cansaço um pouco diferente, né? Um cansaço que envolve essa capacidade física de chegar a ponto de você não conseguir nem tomar banho, né? Sozinho, você fica cansado. Caminhadas curtas acabam afetando, principalmente se o paciente for descompensado, né? Essa, essa alteração do retorno venoso afeta outras áreas, né? Afeta o sistema renal, né? Pode levar à insuficiência renal também, né? E o fluxo de sangue que retorna pelas válvulas, né? Ou pelas válvulas, uma vez que as válvulas podem ser afetadas, e você vai começar a ter uma alteração à ausculta chamada de sopro, né? Esse sopro, quando você não tem, quando ele não é diagnosticado como criança, né? Ele acaba sendo um predisposto para alterações cardíacas também, né? A dispneia é o que vai levar o paciente ao médico, né? Ele vai perder a capacidade de trabalhar, vai ter mais dificuldade, vai precisar mais de ajuda, vai passar mais tempo sentado. E quando isso acontece, é natural que ele procure um médico para verificar a situação, né? A insuficiência cardíaca esquerda, ela pode afetar o pulmão, né? O congestionamento do pulmão. Quando isso acontece, o paciente vai ter crise respiratória, falta de ar, mesmo parado, mesmo em repouso, ele vai ter falta de ar, acompanhada de uma tosse seca, sem ser produtiva, irritativa da parede dos brônquios, e impreterivelmente ele vai ter que procurar um médico, porque isso não passa nem com repouso, tá? Pacientes com insuficiência cardíaca, minha gente, é importante lembrar que eles não se dão muito bem quando eles deitam. Então, aqueles que têm uma insuficiência cardíaca que pode se tornar descompensada, à noite é um período ruim, justamente porque eles têm que deitar. E deitando você aumenta o retorno venoso, né? A insuficiência cardíaca, ela pode vir por vários fatores. Então, a gente já falou anteriormente que ela é o reflexo, mas nós podemos ter situações que levam à insuficiência cardíaca, né? Então, vamos pegar um infarto do miocárdio. O paciente teve um infarto do miocárdio, sobreviveu, e a família falou, graças a Deus ele sobreviveu ao infarto. Mas agora vamos ver as consequências. A boa parte do tecido cardíaco pode ter morrido junto com o infarto, e o coração agora se torna incompetente para manter o débito cardíaco. Quando isso acontece, o paciente vai entrar em insuficiência cardíaca, né? Outras alterações de válvula, né? Como a febre reumática, né? Que gera uma estenose da própria válvula. A valvulopatia ela merecia uma aula à parte, né? Porque nós temos insuficiência, prolapso e a estenose. São três situações totalmente diferentes, né? As miocardites, né? Você pode ter tido uma miocardite e não ficou sabendo o que é a miocardite, inflamação do miocárdio. Ela vem acompanhada como consequência de uma gripe, de uma febre, né? Digamos assim, de uma gripe, de uma febre, aonde você simplesmente perde a capacidade, não tem força para tomar banho, não tem força para andar, e normalmente a família fala que é reflexo da gripe, né? Não, isso é porque você está gripado. Normalmente a miocardite ela evolui sem danos para o coração. Depois você, quando ela termina, você fica
bem novamente, né? Algumas miocardites provocam alterações severas que podem levar à morte, então precisa de uma intervenção rápida. A insuficiência cardíaca sistólica, diastólica, são as alterações que nós temos para eliminar o sangue que está dentro da câmara, né? A insuficiência cardíaca sistólica é a mais comum, corresponde a 70% dos casos, né, de insuficiência. Ocorre uma deficiência na contratibilidade do coração, o que deixa mais sangue dentro da câmara do que ele consegue jogar para fora, né? Então, o que acontece com isso aí? Ele tem que jogar, vamos supor que 70 ml de sangue para fora. Ele não consegue jogar 70, ele joga só 40. Então fica 30 ml dentro da câmara. No próximo batimento ele continua jogando 40, só que aí fica 60. E assim, gradativamente, ele começa a ter um aumento da pressão dentro do ventrículo que vai dificultar o retorno. Eu vou falar uma coisa para vocês. O coração, o sangue no corpo humano, ele circula sempre da área de maior pressão para a área de menor pressão. Ou seja, para o sangue para frente, a pressão maior tem que estar sempre atrás. Tá? Então, o que acontece? Vamos pegar a artéria, né? Vamos pegar o ventrículo esquerdo, né? Se a pressão da artéria aorta for de 80 milímetros de mercúrio, o ventrículo esquerdo tem que gerar uma pressão de 100 milímetros de mercúrio para o sangue poder sair do ventrículo. Se isso não acontecer, o sangue fica no ventrículo, né? Então, toda vez que o sangue fica dentro de uma câmara, ele aumenta a pressão dentro daquela câmara. Qual a consequência disso? Vai ter que aumentar a pressão da câmara anterior a ele. E aí nós estamos falando do átrio. E aí começa um efeito em cascata. O átrio esquerdo tem que aumentar a pressão para o sangue ir para o ventrículo esquerdo. Quando ele aumenta a pressão do átrio esquerdo, o que acontece? Os capilares pulmonares vão ter que aumentar a pressão para jogar o sangue para o átrio direito, o átrio esquerdo. E aí sim, nós vamos numa sequência de eventos chegando ao edema pulmonar, chegando ao ventrículo direito. A insuficiência diastólica é a menor, né? O ventrículo não se relaxa, né, adequadamente, ele não consegue receber ou comportar uma quantidade suficiente, né, de sangue. Então ele acaba recebendo menos sangue porque ele enche menos, né? A insuficiência de baixo débito, no início diminui o débito cardíaco, que acontece durante o exercício, quer dizer, não é que você não consegue manter o débito cardíaco, é, é porque você aumenta o débito cardíaco além do que ele consegue trabalhar. Ele mantém o débito cardíaco normal, né? Mas se você aumentar ele, não vai dar conta, né? Esse paciente ele se cansa mais facilmente. Insuficiência cardíaca de alto débito, essa até nós podemos estar passando por isso, né? O débito cardíaco ele é de 5 litros, mas em atividades físicas ele pode chegar até a 20 litros por minuto. Então você imagina o seu débito cardíaco com 5 litros chegando a 20 litros. Tem gente que o coração não consegue fazer esse serviço, né? Bombear 20 litros de sangue por minuto. O que acontece? Ele vai ter que ele vai ter que diminuir o seu ritmo, né? E aí ele vai cansar. Mas o coração, a necessidade que o coração exige de aumentar esse débito cardíaco está relacionado também à necessidade que o corpo precisa de sangue. Então, para nós, os 5 litros de sangue é o suficiente, mas para outras pessoas, 5 litros de sangue
não são suficientes para manter o metabolismo que a pessoa tem. Isso se dá por influências de outras áreas, como a tireoide, por exemplo. Então, nós temos pessoas que têm um metabolismo acelerado e para isso precisa de mais sangue, então o coração tem que bombear mais sangue, tem que ter o débito de 5 litros não dá mais, tem que ser um débito cardíaco maior, enquanto outros, os 5 litros é suficiente. Né? Não existe predileção da insuficiência cardíaca para o homem ou para a mulher. Né? Essa essa predileção ela estará relacionada aos fatores de base, né? Então vamos lá, vamos pegar um fator de base, a hipertensão arterial. Essa sim, pode levar à insuficiência cardíaca, pode levar, né? Se ela pode levar, quem tem mais hipertensão pode ter mais insuficiência cardíaca. Os negros ou os afrodescendentes esses têm uma tendência a ter mais hipertensão do que os arianos, os brancos. Então, teoricamente, se o negro tem mais tendência a ter hipertensão, ele também pode, né? Veja bem, eu estou dizendo, pode ter mais quadro de insuficiência cardíaca, tá? Dessa forma, deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp. Dessa forma, você cria uma relação com algumas situações, né? A mulher, por exemplo, depois da menopausa, né, ela tem uma tendência a se tornar hipertensa, né? A idade com a velhice, a esclerose dos vasos te deixa com uma hipertensão mais aumentada, né? Então, assim, a melhor forma de você monitorar é sempre fazer o exame preventivo. O exame preventivo, o melhor exame preventivo é o ecodoppler, né, que você consegue avaliar bem as características internas do coração, né, fração de ejeção, câmara ventricular, né, isso tudo é importante. Né? Mas assim, eu não sei te dizer qual a melhor idade para você começar a fazer isso. Se você puder desde cedo fazer um monitoramento, beleza, se você tiver plano de saúde. Se não, com o passar do tempo, nós vamos ter que fazer isso com mais constante. Né? A classificação da insuficiência cardíaca, ela, ela está relacionada muito mais à condição que o paciente tem de apresentar sintomas, né? Então, nós temos o estágio A, o estágio B, o estágio C e o estágio D. No estágio A, por exemplo, alto risco para desenvolvimento de insuficiência cardíaca, mas sem anormalidade estrutural aparente. Então, por que ele fala isso? Porque você tem hipertensão e porque você teve, por exemplo, febre reumática. Então você tem propensão a ter insuficiência cardíaca. Então ele faz o monitoramento. Já no estágio D, é a insuficiência cardíaca, o estágio final, que é refratária ao tratamento padrão, ou seja, não reage bem. É o que a gente chama de insuficiência cardíaca descompensada. E aí nem a medicação está surtindo efeito. Dependendo da insuficiência cardíaca, só o transplante resolve. Mas o transplante cardíaco não pode ser feito quando o paciente tem insuficiência cardíaca do ventrículo direito. É uma patologia chamada cor pulmonale. Então vamos lá. Você teve insuficiência do ventrículo esquerdo. E isso foi por conta de anos e anos com a pressão arterial elevada. O que ele faz? Troca o seu coração. Põe um coração novo em você e te dá medicação para controlar a pressão arterial. Você agora é uma pessoa com a pressão de 12 por 8, né, 120 por 80, e um coração novo. Vai viver o resto da vida tranquilo. Quando o problema é da hipertrofia do ventrículo direito,
que ele não consegue mais bombear sangue, você não consegue oxigenar o sangue mais, normalmente essa insuficiência do ventrículo direito se dá por hipertensão pulmonar. Neste caso, é um dos poucos casos que você não consegue fazer o transplante cardíaco. Nós temos dois casos específicos que você não recebe um coração novo, não recebe. Um deles, hipertensão pulmonar diagnosticado. Segundo, tendências ao suicídio. Se você já tentou cometer suicídio, se você tem depressão profunda e o seu psicanalista ou psicólogo disse que você tem tendências fortes ao suicídio, você não recebe um coração novo, tá? Mesmo porque você vai colocar um coração novo em você e você vai cometer o suicídio, então é um dos requisitos que não se faz, né? Quando você faz o teste de esforço, você recebe uma classificação, né? New York Heart Association, ou classificação de NYHA. Essa classificação ela vai do número 1, né, que é a classificação funcional do 1, até a 4. Né? Então, quanto maior a classificação sua, pior para você. Então, classe 1, sem limitações às atividades físicas, assintomático para dispneia. Classe funcional 4, incapacidade de realizar qualquer atividade física sem desconforto. Já apresenta sintomas para dispneia, inclusive no repouso. Nessa forma, você acaba tendo um diagnóstico de insuficiência cardíaca bem severo, bem tenebroso, né? Uma vez que você já conhece o seu paciente, né, o seu perfil de paciente, vamos falar do tratamento, né? O tratamento que envolve os pacientes com insuficiência cardíaca é chamado de reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca serve para quem é submetido a uma cirurgia, né, para uma intervenção cirúrgica, assim como para quem já tem patologias cardíacas, né? A reabilitação cardíaca, ela não é um equipamento, não é um recurso, não é uma técnica, é um programa. Um programa de exercícios que você vai fazer com o fisioterapeuta e esse acompanhamento com o fisioterapeuta vai acontecer desde o pós-operatório imediato. Então a reabilitação cardíaca ela foi dividida em fases. Alguns autores dividem em 3 fases, outros autores dividem em 4 fases. O que nós vamos precisar fazer posteriormente é aprender como montar um programa, porque não é fácil. Quem fez tópicos especiais 1 comigo, aprendeu a montar esses programas, né? Foi uma das aulas, foram programas de reabilitação cardíaca. Muito bem, vamos lá às fases, né? Fase 1 é justamente o pós-operatório imediato, né? O paciente está internado e a fase 1 começa desde o pós-operatório, se ele tiver numa semi-UTI, num semi-intensivo, né? Com desmame, com exercícios de respiração, exercício motor. Assim que ele sair da condição de anestesia, de pós-operatório, começam as atividades de movimentação. Ele não pode receber alta se ele não estiver andando sozinho. Então a primeira coisa que você vai fazer é deambulação, você vai tirar ele da cama para andar. E aí ele vai fazer caminhada de manhã, vai fazer caminhada à tarde, vai fazer caminhada à noite, né? Quanto mais ele estiver caminhando, melhor para ele. Já a fase 2 da reabilitação, né? Vamos ampliar para que todos possam acompanhar. A fase 2 é o que a gente chama de fase ambulatorial, né? Essa fase ambulatorial, o paciente precisa melhorar o condicionamento dele.
Existe uma meta. Eu vou falar para vocês que existe uma meta para todo ser humano. A sua meta, como aluno que está aí do lado, tem a mesma meta que eu e a mesma meta que esse paciente vai fazer com você, a reabilitação cardíaca. A meta para nós, para mim, para você e para ele, é uma meta de 50 minutos de atividade, 3 vezes por semana, ou de 150 minutos de atividade por semana. Isso é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza para que você não venha a ser considerado como um sedentário. Então a fase 2 dificilmente ele vai andar 30 minutos ou 40 minutos. Ele vai começar a andar 10 minutos e cansa, 15 minutos e cansa. Nessa fase, que é supervisionado ou pelo fisioterapeuta ou orientado para ele fazer em casa, né? Essa fase é uma fase muito importante, tá? Então existe um programa para a fase 2 e existe um programa para a fase 3. A fase 3 é totalmente no ambulatório. Ali nós precisamos montar um programa que ele consiga aumentar a capacidade respiratória dele por mais tempo, né? A fase 4, essa fase 4 ela é considerada como uma fase 4 não supervisionada. O que é isso? Ele não faz as atividades físicas sob a supervisão de um fisioterapeuta, né? Ele recebe orientações, vai para uma academia ou ele procura uma atividade física para fazer regularmente. E de vez em quando ele retorna com o médico para fazer os acompanhamentos e a evolução, traçar a evolução dele. Tá? Normalmente nas clínicas especializadas nós recebemos os pacientes para a fase 3 de reabilitação. A fase 2 de reabilitação, ela pode ser feita na sua clínica, né, sem problema nenhum. Aqui em Brasília, nós não fazemos a fase 2. Os principais médicos de Brasília, os que operam, né, o Instituto Coração, Santa Lúcia, Santa Luzia, eles têm o serviço de reabilitação ligados a eles. Então, o paciente saiu do centro cirúrgico, recebeu alta, ele já é direcionado para fisioterapia. A fase 2 são exercícios que a gente chama de baixa intensidade. E esses exercícios sequer aumentam o débito cardíaco. Então, o paciente faz atividade física monitorada, ele vai estar ligado a equipamentos de monitorização. Nós usamos muito o Polar, que é o frequencímetro, né? O esfigma, que ele vai estar ligado no braço dele para medir a pressão. E nós usamos esteira ou bicicleta ergométrica para fazer atividade física, né? Nós não costumamos fazer esse tipo de trabalho na rua, porque é difícil de monitorar o paciente. E assim como no programa na fase 3, a fase 2 ele recebe objetivos e metas para serem alcançadas. A meta que ele tem na fase 2 é evoluir para chegar a 50 minutos. Então, quando ele evoluir, ele estiver andando, no início ele anda 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ele só vai para a fase 3 quando ele conseguir andar 50 minutos direto, sem parar, ou seja, de atividade constante. Na fase 2, nós usamos várias técnicas. Nós temos exercício intermitente, que a gente chama de intermitente ou intercalado, nós temos exercícios resistidos, nós temos exercícios contínuos, né? Nós teríamos aqui pelo menos 1 ou 2 aulas para discutir só atividade física. A fase 3, essa sim, ela envolve uma atividade direcionada, né? E assim, tem objetivos e tem metas dentro da fase 3, né? Vamos entender essas metas, né? Vamos lá. A fase 3, ela envolve uma parte que nós chamamos de aquecimento, dentro isso tudo constantemente, tá? Ou seja, ele sobe na esteira,
Então você determina para ele ali de 5 a 10 minutos para ele fazer de aquecimento. Ele vai fazer isso na própria esteira, com a velocidade mínima da esteira e, e o sistema dele vai se adaptando ao exercício. A fase de condicionamento ou endurance, que a gente chama de endurance, ele tem metas. E essas metas, minha gente, elas envolvem o débito cardíaco. Essas metas envolvem aumentar-se o débito cardíaco. Então, nós já vimos aqui que pacientes com insuficiência cardíaca, eles não entram nesse tipo de trabalho. Eles trabalham somente na fase 2, eles não trabalham na fase 3. Então, o paciente com insuficiência cardíaca, ele tem atividade física baseada na fase 2 de reabilitação. A fase 3 já existe altas intensidades de exercício e ele não dá conta de fazer, né? E aí o desaquecimento ou desaceleração vai ser proporcional também entre 5 e 10 minutos, totalizando mais ou menos 50 minutos. O mínimo que você tem que fazer é 50 minutos, tá? A fase 4 é essa sim. Ele vai ter que manter essas atividades. Então, vamos supor que ele atingiu na fase 3, ele está fazendo a sua reabilitação, faz os 50 minutos de exercício periodicamente. Então, ele vai receber um polar, ele vai comprar um polar, né, para ele utilizar, e ele vai fazer as caminhadas dele, sempre com o polar, acompanhando a sua frequência, mantendo metas, e você fala, olha, a caminhada você tem que atingir tanto de frequência e tal. E assim ele vai fazendo os exercícios, volta a fazer atividade física, né? Vai praticar tênis, vai praticar um futebol. Isso para aqueles pacientes que podem aumentar o débito cardíaco, tá? Os que não podem aumentar, esses não vão ter mais condições de praticar esportes, né? Então, as vantagens que eles vão ter fazendo o programa de reabilitação são inúmeras, né? Não é incontestável. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: ou você faz atividade física porque você quer por prazer, ou você vai fazer atividade física por necessidade, principalmente pela prescrição médica em situações como estas, tá? Então, minha gente, eu coloquei para vocês 2 artigos, né, falando sobre a reabilitação cardíaca. Nós temos diretrizes, nós temos vários outros. A cardiologia tem muito material, tá? Dê uma lida. No nosso próximo encontro, nós podemos discutir o assunto. Tiro a dúvida de vocês, tá? E assim a gente vai trabalhando, iniciando essas conversas com alterações